Abra sua Bíblia comigo neste momento na epístola que Paulo escreveu aos Efésios capítulo 1 e o versículo 7. Nós estamos em um culto de Santa Ceia. É sem dúvida alguma um dos cultos mais marcantes da igreja, porque faz parte de uma das ordenanças de Jesus. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. É um culto em que nos traz à memória o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Os que encontraram Efésios, capítulo 1 e versículo 7, pode dizer amém? Amém. Está escrito, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta manhã, impactados pelo poder do Teu Espírito, alimentados pela Tua palavra. Leva todo pensamento cativo a Cristo e toda mente dominada pelo Teu Espírito. Faz maravilhas no meio dos Teus filhos, em nome de Jesus. Aperte a mão da pessoa que está do seu lado e diga para ela: valeu a pena ter vindo aqui esta manhã. Valeu a pena ter vindo aqui esta manhã. Os que podem se assentar, assente-se, glorificando o nome do Senhor, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Eternamente Deus seja glorificado. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós estamos aqui reunidos esta manhã para glorificar a pessoa santa e magnífica de Jesus. Não existe razão maior para estarmos aqui a não ser glorificar a Cristo. É para Ele este culto, é para Ele esta reunião, porque a Bíblia diz que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, sem Jesus, nós nem estaríamos aqui esta manhã, mas porque Ele fez tudo, nós só estamos desfrutando do que Ele fez, porque foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos perdoou, foi Ele que nos abençoou. Por isso que Ele merece honra, que Ele merece glória, que Ele merece louvor, que Ele merece exaltação, porque Ele é antes de todas as coisas, Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é o descendente da mulher, Ele é o Cordeiro Pascal, Ele é o sacrifício expiatório, Ele é a rocha eterna, Ele é o profeta poderoso como Moisés, Ele é um general dos exércitos de Deus, Ele é um juiz que julga com justiça, Ele é o grande remidor, Ele é o grande resgatador, Ele é a raiz de Davi, Ele é o rebento de Jessé, Ele é o rei dos reis, Ele é o rei perfeito, Ele é o monarca fiel, Ele é o monarca absoluto, Ele é o grande construtor, Ele é o grande edificador, Ele é o grande restaurador, Ele é o grande refúgio, Ele é o grande pregador, Ele é o amado noivo da igreja, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é a glória viva de Israel, Ele é o bálsamo de Gileade, Ele é o tabernáculo de Davi levantado, Ele é o quarto homem da fornalha de fogo, Ele é o esposo fiel, Ele é o Pentecoste prometido, Ele é o oráculo de Deus, Ele é o cidadão de Belém, Ele é a preciosa consolação, Ele é o avivalista da obra de Deus, Ele é o desejado de todas as nações, Ele é o homem cujo nome é renovo, Ele é o sol da justiça, Ele é o Messias prometido de Israel, Ele é o carpinteiro de Nazaré, Ele é o bom
bom samaritano, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Verbo de Deus, Ele é a água da vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o caminho, verdade e vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é o batizador com o Espírito Santo, Ele é o justificador dos culpados pela lei, Ele é o segundo Adão, Ele é a nossa reconciliação, Ele é a liberdade proclamada, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é um Salvador glorioso, é o Senhor que arrebatará a sua igreja, é o Senhor que matará o anticristo com o sopro da sua boca, Ele é o único mediador entre Deus e o homem, Ele é o reto juiz que nos coroará, Ele é a graça de Deus, Ele é o grande poder do Evangelho, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é juiz e legislador, Ele é a viva esperança, Ele é a esperança alegre, Ele é a esperança total, é o nosso advogado para com o Pai, Ele é o amor verdadeiro, Ele é a verdade amorosa, Ele é a herança espiritual, é o Senhor que virá com seus milhares de anjos, Ele é a fiel testemunha, é o príncipe dos reis da terra, é o primogênito dos mortos, é a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, aquele que vai vir montado em um cavalo branco, e na sua coxa escrito: Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então levante a sua mão para o céu e solte aquele glória a Deus que está preso na sua garganta, solte aquele aleluia que está entalado na sua alma, e permaneça com as mãos levantadas por um minuto dando glória, por um minuto dando aleluia, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Eu vou parar um minuto só para dar glória a Deus com vocês agora. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus, na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1 e o versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Interessante que Paulo começa a descrever, aqui no capítulo 1 de Efésios, como Deus nos elegeu em Cristo desde a fundação do mundo. E revela que a igreja nasceu desde a eternidade no coração de Deus. O plano da redenção da humanidade, ele foi traçado antes de todos os tempos, porque Deus, na sua presciência, contempla todas as coisas de forma antecipada. E Ele mesmo, vendo na sua presciência, pela janela da sua onisciência, por conhecer todas as coisas perfeitamente, e ter vislumbrado lá no futuro que o homem iria fracassar, e mesmo sabendo de tudo isso, ele poderia desistir da sua criação, mas ainda assim, ele desejou criar o homem, mas já previu também um remédio, caso essa sua nova criação viesse a fracassar. Ele já previu um remédio para solucionar o problema deste fracasso. E exatamente Paulo vai descrevendo isso daqui a partir do versículo 3, quando ele começa a bendizer o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos elegeu desde a fundação do mundo. Aí depois ele chega aqui no versículo de número 7 e diz: em quem temos a redenção.
Em quem? Claro, em Cristo. Ele está falando aqui em Cristo, porque no verso 5 ele diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável em si no amado. Aí chega no amado. Esse amado, claro, é Cristo. Em quem temos, em Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue. E exatamente é isso que nós estamos celebrando aqui esta manhã. A Santa Ceia é o culto da redenção. Nós estamos celebrando a redenção que há em Cristo. E o que é redenção? Claro, redenção é um conceito teológico que significa libertação por meio de pagamento. Esse é o significado pleno de remissão, libertação por meio de pagamento. Mas o que me chama a atenção é que Paulo está dizendo: em quem temos redenção pelo seu sangue. E se redenção é a libertação por meio de pagamento, ora, qual foi então a moeda aceita para o pagamento da nossa redenção? A moeda aceita, queridos, não foi ouro e nem prata. Sim, a moeda aceita foi o sangue de Jesus Cristo, que é muito mais precioso do que o ouro e a prata. É por isso que o apóstolo Pedro vai escrever na sua primeira epístola, capítulo 1, versículos 18 e 19, dizendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que vos resgatou Jesus da vossa maneira de viver, mas pelo sangue de um cordeiro sem mácula e sem defeito, a saber, o sangue de Cristo. Então, não foi ouro e prata que pagou a redenção humana, mas o sangue de Jesus. Por que, queridos e amados irmãos? Porque está escrito no Salmo 49, no versículo 7, que ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, porque o preço da sua alma é caríssimo. Poderia se juntar todos os tesouros do mundo, não daria ainda assim para pagar o valor da alma humana. Só o sangue de Jesus Cristo. Por que só o sangue de Jesus Cristo? Exatamente porque a Bíblia vai dizer que depois que o homem pecou, depois que o homem fracassou no jardim do Éden, o homem se escondeu de Deus, o homem descobriu que estava nu e fez vestimentas de folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Vestimentas que certamente não duraria muito tempo, bastava o sol secar aquelas folhas e novamente as vergonhas humanas iriam aparecer. O homem estaria vulnerável, exposto. Exatamente a nudez traz esse sentido da pessoa exposta, da pessoa vulnerável. Mas aí Deus, por um ato de misericórdia, quando o homem pecou, ele providenciou a doutrina da expiação. Aí é que nasce a obra da expiação. A expiação foi o primeiro remédio de Deus para o pecado, por uma simples razão: quando o ser humano peca, o pecado clama por uma reparação. Sim, queridos, a própria justiça humana mostra isso, que quando você infringe uma lei, você se torna um criminoso. Então a lei exige uma reparação desse seu erro. Essa reparação pode ser a prisão, pode ser também de acordo com a gravidade do delito, pode ser uma distribuição de cestas básicas, pode ser uma pena maior, mas exige uma reparação. Da mesma forma, Deus sendo justo, quando o homem peca, ele fere a santidade de Deus, e logo esse pecado clama por justiça, clama por uma reparação. E exatamente, qual foi a reparação que Deus providenciou para o pecado? Então, um dos artigos do Código Divino vai dizer: a alma que pecar,
essa morrerá. Ora, se fosse obedecido à risca esse artigo do Código Penal Divino, simplesmente ninguém aqui estaria vivo, porque já começaria do nosso primeiro pai Adão, já tinha que morrer imediatamente. O filho dele pecou, já morreria, o outro pecou, já morreria, não tinha sobrado ninguém. Mas aí, através da expiação, Deus proveu uma morte vicária de alguém. E o que é uma morte vicária? A morte vicária é alguém que precisa morrer em seu lugar. A morte de Cristo é chamada de vicária, porque é em lugar de outras pessoas. Então, olha como Deus é misericordioso. A alma que pecar, essa morrerá. Então, alguém tem que morrer no lugar daquela alma para que ela possa ser absorvida. Aí Deus desceu no jardim do Éden, e a Bíblia diz que Deus confeccionou roupas de melhor qualidade do que aquela do casal, roupa de couro, roupa de pele de animais. Para Deus, claro, extrair a roupa de peles de animais implicava na morte do animal. Aí ali, Deus matou o primeiro cordeiro no Éden, e dele tirou vestimentas e vestiu o casal. Aquele cordeiro é símbolo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que o Apocalipse 13:8 vai falar do cordeiro morto desde a fundação do mundo. Exatamente aquele cordeiro imolado no jardim do Éden passou a ser o símbolo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque através daquele cordeiro Deus confeccionou uma roupa mais apropriada para o ambiente do paraíso. Porque quando o homem peca e ele faz vestimentas de folhas de figueira, é a tentativa humana de reparar o erro do seu jeito. Assim anda o mundo, as pessoas tentam reparar o seu erro, talvez com umas obras. Não é verdade? Não, eu vou fazer caridade, mas obras não salvam. Queridos e amados irmãos, o que salva é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Somente Ele possui as vestimentas apropriadas para o ambiente do paraíso, e Ele proveu as vestimentas de Adão e Eva, e agora, através de Jesus Cristo, você também foi vestido das vestimentas da redenção, e é por isso que você está aqui adorando a Deus nesta manhã e glorificando o seu precioso nome. A partir dali Deus estabeleceu a lei da expiação, a lei dos sacrifícios, e isso foi instituído, e cada vez que alguém pecava, tinha que levar um substituto para morrer em seu lugar, e cada animal daquele que morria como expiação no lugar daquela pessoa era um símbolo do futuro cordeiro. Por isso que quando João Batista viu Jesus Cristo, ele conhecia a lei da expiação, porque ele era de uma família sacerdotal, ele era sacerdote, ele era filho do sacerdote Zacarias e da sua mãe Isabel, que era exatamente até da ordem de Arão. Ele sabia muito bem dos sacrifícios do tabernáculo. Por isso, quando ele viu Jesus, ele disse: atenção, está no meio de vós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, exatamente. Jesus Cristo ali foi apresentado para fazer um sacrifício perfeito, definitivo, que não fosse mais necessário repetir esse sacrifício, que não precisasse mais todo dia que alguém pecasse, alguém levasse um animal para ser sacrificado. Então Jesus fez o sacrifício perfeito de uma única vez. Aleluia. E toda vez que você peca, aleluia, aí João disse: temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos os nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro, porque o sacrifício de Jesus, ele não é, meus queridos irmãos, limitado. O sacrifício de Jesus é ilimitado, a expiação não é limitada,
A expiação é ampla. A expiação garante a purificação da humanidade. A expiação de Cristo garante a redenção de todo o universo. Porque quando João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a palavra mundo ali no original grego é cosmo. Ele está dizendo: esse Cordeiro, o sacrifício dele é suficiente para expurgar o próprio pecado do universo. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Exatamente por isso que Paulo diz: temos a redenção pelo seu sangue. Por que pelo sangue? Porque em Levítico 17:11 diz: o sangue é que fará a expiação em virtude da vida. Por que temos a redenção pelo seu sangue? Porque o próprio Jesus na Santa Ceia disse lá em Mateus capítulo 26 versículo 28: este sangue é o sangue da nova aliança. Este cálice é um novo testamento do meu sangue. Aleluia. Exatamente o sangue remidor de Jesus Cristo. Aí Paulo vai dizer lá em Atos capítulo 20 e no versículo 28 que a igreja foi comprada pelo seu sangue. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5 versículo 10 que nós fomos salvos da ira pelo seu sangue. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1 e no versículo 7 que temos a redenção pelo seu sangue. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2 e versículo 13 que nós que estávamos distantes fomos aproximados pelo seu sangue. Aí Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1 e no versículo 13 e 14 que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados pelo seu sangue. Aí o escritor da carta aos Hebreus capítulo 9 no versículo 12 até o 14, ele vai dizer que se o sangue de touros e de bodes purificam os homens quanto a contaminação da carne segundo a lei, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se entregou, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aí Pedro vai escrever na sua primeira epístola capítulo 1 e no versículo 2: eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aí João vai escrever na sua primeira epístola capítulo 1 e no versículo 7: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo o pecado. Aí João vai escrever em Apocalipse 1:5 que Jesus é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos redimiu dos nossos pecados. Em Apocalipse no capítulo de número 7 e no versículo 14, esses são os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Em Apocalipse capítulo 5 versículo 9, e diz que Deus comprou exatamente todos os que procedem de língua, povo e nação pelo seu sangue. E em Apocalipse capítulo 22 e versículo 14 está escrito: bem-aventurados que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Oh, quantos podem glorificar o seu nome? Então bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: você já foi lavado pelo sangue de Jesus, você já foi perdoado pelo sangue, purificado pelo sangue, redimido pelo sangue, remido pelo sangue, perdoado pelo sangue. Que coisa extraordinária é o que Paulo está dizendo: em quem temos a redenção pelo seu sangue. E ele faz mais um acréscimo: a remissão dos pecados. Ora, se a redenção é a libertação por meio de pagamento, a remissão das ofensas é a própria declaração de quitação da dívida. Aleluia. Além dele
pagar, de libertar você, aleluia, e pagando com seu sangue, ele ainda deu a certidão de quitação, essa certidão que está em Colossenses 2,14, e havendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, nos qual constava na lei, na medida de ordenanças, removeu inteiramente do meio de nós, cravando na cruz. É como se Jesus pegasse esta nota promissória impagável e ele carimbasse em cima dizendo: quitado, aleluia, e ainda as fixou na cruz dizendo: está consumado, aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: você não deve mais nada, está tudo pago. Levante a sua mão e adore, levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus Cristo, porque Satanás não tem mais o direito de cobrar esta dívida. Se ele querer te parar para cobrar, então você puxa o documento de quitação e pega a sua Bíblia e diz: aqui está escrito, Satanás, que Jesus já pagou tudo na cruz do Calvário. Os meus pecados já foram perdoados e já foram pagos pelo seu próprio sangue, aleluia. E é por isso que Paulo diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, que é a quitação da dívida, a declaração que você foi perdoado, o atestado do seu perdão, é a remissão das ofensas. Mas aqui tem uma segunda parte neste versículo: segundo as riquezas da sua graça. Olha que coisa extraordinária. Tudo isso daí, todo esse processo da redenção, da expiação, da propiciação, da remissão, da redenção, da libertação, tudo isso só foi por causa da riqueza da sua graça. Exatamente. E graça é favor imerecido. Portanto, não é nenhum mérito humano. Aleluia. A graça exclui todo o mérito humano. Você está aqui esta manhã, não é porque você é bonzinho, que aliás, né, se a gente fosse puxar o nosso currículo aqui, é verdade, como diz um amigo meu, se fosse puxar a nossa capivara, a nossa lista de pecados, seríamos imediatamente condenados. Mas aí você está aqui esta manhã é por causa da sua graça, e a graça não contempla mérito humano. Aleluia. Diga para o seu irmão: não é porque você merece, é porque Jesus te ama. Não é porque você é bonzinho, é porque Jesus te ama. Oh, glória ao nome do Senhor. Aqui é a riqueza da sua graça, e a graça é inexplicável. Diga para o seu irmão: não há explicação para a graça. Sabe por que não há explicação para a graça? É porque a graça é tão profunda que a graça até escandaliza. Sabia disso? A graça escandaliza. Paulo fala do escândalo da graça. Ele mesmo é um escândalo. Por isso que ele falou, pastor Fabiano, do escândalo. Ele é um escândalo. Como é que um cidadão daquele que começa a matar crente, prender crente, eu acho que já tinha crente orando: Jesus, mata esse infeliz, Jesus, mata esse miserável, né? Aí de repente Jesus encontra o infeliz no caminho de Damasco e ainda diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegue. Olha que coisa extraordinária. Então, não há explicação para a graça. Quando você começa a ver algumas pessoas, que se você olhar para o currículo delas e fala: meu Deus, como é que Jesus ainda resolve perdoar um infeliz desse, ainda usar? É graça. Diga para o seu irmão: graça não se explica.
Graça não se explica. Quando você começa a observar alguns personagens na Bíblia e você olha, meu Deus, como é que Deus ainda perdoa o infeliz desse? Graça não tem explicação. O que é graça, pastor? Graça é mesmo depois do primeiro casal ter pecado no jardim do Éden, Deus ainda confecciona uma roupa de couro da melhor qualidade. E a Bíblia ainda diz em Gênesis 3:21, e Deus os vestiu. Olha, meus irmãos, Deus nem pegou a roupa e falou assim, seu casal sem vergonha, vê se veste essa roupa aí, tapa essa nudez. Não, a Bíblia diz que o próprio Deus os vestiu. Dá para entender o tamanho da graça de Deus. Graça é mesmo depois de Caim ter matado seu irmão Abel, Deus ainda tenta reconduzir ele à sua presença e ainda coloca uma marca de proteção para ninguém matar aquele infeliz. Dá para entender o tamanho da graça de Deus. Graça é mesmo depois de toda a sociedade diluviana estar condenada à destruição, Deus resolve salvar Noé e sua família. Meu Deus, o que é que Deus viu em Noé? E você vai para Gênesis 6:8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Tem explicação? Diga para o seu irmão, não sei o que Deus viu em você, mas você achou graça diante dele. Diga isso para o seu irmão, não sei o que é que Deus viu em você, mas você achou graça diante dele. Aleluia. Então graça não tem explicação. Graça é mesmo depois, queridos e amados irmãos, da idolatria de um dos caldeus, Deus resolve chamar Abraão do meio da idolatria e ainda transforma ele no seu amigo particular. O que é que Deus viu em Abraão? Graça, não tem explicação. Graça é mesmo depois de Jacó ter feito tanta falcatrua, meu Deus do céu, enganou, como diz o ditado, Deus e o mundo, e Deus ainda escolhe ele para ser o pai da nação hebraica. Dá para entender o tamanho da graça de Deus? Graça é mesmo depois de tanta criança morrendo afogada do rio Nilo, quando nasceu Moisés, acho que Deus chamou Miguel e Gabriel e disse, está vendo aquela criancinha que acabou de nascer? É com aquela mesma que eu vou tirar o meu povo Israel do Egito, e eu quero ver quem é que vai impedir, e quem vai custear a educação dele ainda é a própria princesa. O próprio faraó vai custear do bolso dele a educação dessa criança, dentro da corte de faraó. Dá para entender o tamanho da graça de Deus? Graça é mesmo depois de Jericó está condenada à destruição, Deus resolve salvar a mulher mais honesta da cidade. Meu Deus, a mulher mais boazinha da cidade. Não, pastor, a prostituta Raabe. Dá para entender o tamanho da graça de Deus? Aí você vai ler Mateus 1, a genealogia de Jesus. Não é que a mulher ainda dá a sorte, meu Deus do céu, de casar com um descendente de Judá e ainda se torna ancestral de Jesus Cristo. Dá para entender o tamanho da graça de Deus? Graça é mesmo depois de Davi ter pecado com Batseba, Deus ainda escolhe quem para suceder no trono? Salomão. Aqui para nós, para ninguém escutar, de quem era filho Salomão, pastor Ivaldo? Filho de Davi e Batseba. Dá para entender o tamanho da graça de Deus? Não tem hora que dá um nó na cabeça da gente. É porque a explicação é Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Diga para o seu irmão, a graça de Deus é maior do que os seus erros. Pode dizer isso para ele, a graça de Deus é maior do que todos os seus erros. Não existe erro maior do que a graça de Deus. A graça supera todos os nossos delitos e pecados. O que é graça? Graça é Davi trazer o aleijado Mefibosete para se sentar na mesa do rei e ainda comer pão na mesa do rei e ainda morar do lado do palácio do rei em Jerusalém. Dá para entender o tamanho da graça de Deus? Graça é Deus tirar José do cárcere para ser governador do Egito. Graça é Deus tirar Mardoqueu do pó da calçada de Assuero para ser primeiro-ministro da Pérsia. Graça é Deus transformar a escrava Esté em rainha da Pérsia. Graça é Jesus escolher 12 homens indignos para ser os 12 apóstolos do Cordeiro. Graça é aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, já estava no corredor da morte, todo mundo com a pedra na mão para apedrejá-la, e Jesus fazer aqueles homens se sentir tão pecadores como ela, e ainda vira para aquela mulher, queridos irmãos, diz: mulher, cadê
os teus acusadores, nenhum te condenou, nenhum, Senhor, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Dá para entender o tamanho da graça de Deus? Graça é Jesus chegar para aquele ladrão da cruz, que não precisou nem fazer cartão de membro dessa igreja, nem se batizar. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Dá para entender o tamanho da graça de Deus? Graça é Jesus chegar para o maior terrorista do primeiro século. Era a especialidade dele, pastor: matar crente e prender crente. Em vez de Jesus matar o infeliz, diz assim: olha, vai, porque é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, perante os reis e perante os filhos de Israel. Dá para entender o tamanho da graça de Deus? Graça é Deus transformar o mais vil pecador numa nova criatura. Graça é Deus usar as coisas fracas para confundir as fortes. Graça é Deus usar as coisas loucas para confundir as sábias. Graça é Deus usar as coisas desprezíveis para confundir as aprazíveis. Graça é Deus usar as coisas que não são para confundir as que são. Graça é Deus erguer do pau desvalido e do monturo necessitado e fazer assentar entre os príncipes do seu povo. Isso aqui é graça, isso aqui é graça, isso aqui é graça. Aleluia. Quantos podem glorificar o seu nome? Levante a sua mão e adore Ele por um minuto. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: se prepare para o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai começar a te abençoar tanto que os invejosos vão começar a se levantar dizendo: mas o que aconteceu com ele? Como pode isso? Deixa os invejosos morrerem de inveja, porque você alcançou graça diante dele. Muitos gostariam de estar na tua posição. Diga para o seu irmão: mas foi você que Deus escolheu. Mas foi você que Deus escolheu. Mas foi você que Deus escolheu. Muitos gostariam de estarem aqui, mas nem estão. Mas você está, porque você alcançou graça. Você alcançou graça. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: tu vai sair daqui hoje cheio da graça. Tu vai sair daqui hoje cheio da graça. Vai ter crente que vai sair daqui tão cheio da graça, que vai sair emprestando graça, vai sair distribuindo graça, vai sair abundando graça. Você vai sair daqui cheio da graça, porque está escrito, queridos e amados irmãos, lá no Salmo 45, versículo 1 até o 3: de boas palavras transborda o meu coração. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Ao rei consagro que compus. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos seus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Diga para o seu irmão: Deus vai encher tua boca de graça. Quando você abrir a boca, aleluia, vai transbordar graça. Oh, glória ao nome de Jesus. A partir de hoje, quando você abrir a boca para cantar, vai transbordar graça. Quando abrir a boca para pregar, vai transbordar graça. Você vai sair daqui cheio de graça, porque está escrito lá no Salmo 85, versículo 10, que a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Está escrito no Salmo 103, versículo 4, que Ele é quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Diga para o seu irmão: graça já é muita coisa, acompanhado então com misericórdia, melhor ainda. Olha que coisa extraordinária. Ele te coroará de graça e misericórdia. Você vai sair daqui cheio da graça, porque está escrito em Isaías capítulo 60, versículo 10, que no meu furor eu te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Está escrito lá em Lucas capítulo 2, versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus.
Deus e dos homens. Está escrito em Atos capítulo 4 e versículo 33, que com grande poder, diga para o seu irmão, não é com pequeno poder. Diga para ele, não é com pequeno poder. Diga com ele, para ele, é com grande poder. Lá está escrito, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Está escrito em Atos capítulo 6 e versículo 8, que Estevão, cheio de graça e poder, fazia sinais e prodígio entre o povo. Está escrito em Romanos capítulo 5 e versículo 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 10, pela graça sou o que sou, disse Paulo. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 10, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando penso que estou fraco, então é que sou forte. Está escrito em Efésios capítulo 2 e versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Está escrito em Efésios capítulo 3 e versículo 8, que a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 14, transbordou porém a graça do Senhor Jesus Cristo com fé e amor que há em Cristo Jesus. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 1, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Está escrito em Tito capítulo 2 e versículo 11, que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Está escrito em Hebreus capítulo 4 e versículo 16, que podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de alcançarmos graça para socorro em ocasião oportuna. Está escrito em Tiago capítulo 4 e versículo 6, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Está escrito em 1 Pedro capítulo 4 e versículo 10, que devemos servir uns aos outros conforme o dom que recebeu, como dispenseiros da multiforme graça de Deus. Está escrito em 1 Pedro capítulo 5 e versículo 10, que o Deus de toda graça, Ele mesmo vos há de confirmar, aperfeiçoar, fortificar e fortalecer. Está escrito em 2 Pedro capítulo 3 e versículo 18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito em Apocalipse capítulo 22 e versículo 21, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Pela graça nós pregamos, pela graça nós oramos, pela graça nós cantamos, pela graça nós vencemos, pela graça prevalecemos, pela graça somos perdoados, pela graça somos justificados
justificados, pela graça somos abençoados,